Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam a você. Lembrando que você, telespectador, pode e deve participar do nosso programa. Mande uma mensagem para jornalismo@câmara7.mg.gov.br. Trinta e duas apresentações a cada 15 dias, envolvendo 26 grupos de teatro. Esta é a dimensão da segunda temporada de teatro de Sete Lagoas, que foi realizada de 8 de maio até o dia 27 de novembro deste ano. E hoje, quem está conosco para falar sobre esse assunto é o coordenador da segunda temporada de teatro e também ator e diretor da precária Companhia de Teatro de Sete Lagoas, João Valadares. Muito obrigado por sua presença, João. Vamos começar falando sobre o desafio de fazer uma temporada tantos meses aí de peça a cada 15 dias, uma loucura. Como é que foi esse desafio? Por que se propor e contar com tantas pessoas assim, né, para um desafio como esse? Então, eu nem sei se eu encaro muito como um desafio, porque encaro com muito trabalho, né? As olheiras aumentaram, a gente trabalhou demais, perdeu os fins de semana, né? Até os Ou ganhou, né? Ou ganhou, né? Mas para descansar, porque eu trabalho muito, né? Trabalho de segunda a segunda praticamente, inclusive com a temporada, né? Essa coisa aumentou. Eu acho que é um desafio do ponto de vista de trazer à cidade tantos espetáculos, né? E eu acho que foi muito importante, assim, a gente começou, né, no ano passado, em 2014, cobrando ingresso, fazendo praticamente num espaço só, que foi no Templo 8. E aí, com essa primeira vez que algum grupo, alguma entidade consegue uma captação via lei estadual, algumas pessoas acho que já haviam conseguido captação da lei federal de incentivo à cultura, né, que é a Lei Rouanet. E aí, esse ano a gente conseguiu essa lei estadual, que posso falar o nome do patrocinador? Pode, claro. Né, que é o Cimento Nacional, que eu acho uma empresa inovadora, por isso mesmo, né, assim, capaz, corajosa, ele falou, vamos fazer, porque, na verdade, eu acho que o que falta para a maioria das empresas é conhecimento mesmo, saber que ela vai gastar muito pouco dela mesmo e vai ter um ganho de mídia e tal, muito interessante, de mídia e de envolvimento da comunidade, mídia espontânea, né? A nossa temporada, encerrando agora dia 27, contabilizou mais de 8 mil espectadores. Estou com uma colinha aqui, 8.314 espectadores. E isso foi incrível, né? Incrível, eu acho que bacana demais, feliz demais, orgulhoso por ter proposto isso e lutado para que isso acontecesse, né? A gente está aqui, a Precária vai fazer 10 anos em julho do ano que vem. Mas a gente está em Sete Lagoas, eu sou daqui, aí eu morei aqui até os 17 anos, tem 15 anos que eu estou fora, já tem 33 anos, e aí fiz curso técnico de ator, também de eletrônica, mas fiz curso técnico de ator, tinha feito uma graduação em jornalismo e fiz um mestrado em teatro, aí já fui professor lá em vários lugares, em Belo Horizonte, né? Hoje eu sou professor da Escola Livre de Artes, que é o Arena da Cultura, e já dei aula na UFMG como professor substituto, essa coisa toda, mas sempre tinha esse hiato na minha vida artística e na minha vida pessoal mesmo, de pensar que aqui em Sete Lagoas a cultura anda bem devagar, assim, né? E como a Precária estava atingindo uma ascensão interessante, a gente tinha ido em 2009 para o festival mais famoso que tem no país, que é em Curitiba, com um espetáculo chamado Nosso Trem Amor, que eu sou ator e dramaturgo. E aí eu falei, a gente vai levar uma escola lá para Sete Lagoas. Falei para os outros atores que todos eles até então eram de Belo Horizonte. Nós vamos abrir uma escola lá em Sete Lagoas. Isso foi em 2009. Aí eu procurei o Sesc. Aí a gente começou com isso em 2009. Foi interessante porque eu lembro, né, assim, a gente foi alcançando os primeiros alunos e tal, a coisa foi ganhando uma projeção. A primeira turma tinha 5, nem estou respondendo muito a sua pergunta, mas vamos lá. Essa pergunta era a última, mas tudo bem. Vale a pena a gente saber um pouquinho dessa história. Até para entender por que foi a ideia, né? Assim, que você acha que está querendo saber um pouco sobre isso. Sim, né? como que, na verdade, a gente... desafio da temporada. É interessante a gente saber isso, porque você plantou uma semente aqui, né? Sim. E aí, como que isso não foi sou desenvolver? Só eu não, sabe? Claro, assim, imagino. Eu sou talvez o idealizador, né? Eu fico ali
botando fogo na lenha. Mas tem muita lenha por aí, tem muita gente boa, muita gente bacana, entusiasmada também com a arte, com a cultura, que quer fazer, sabe? Que se entregou muitas vezes sem grana, assim. Né? Hoje, dessa vez, foi a primeira vez que a gente teve dinheiro para pagar as pessoas, assim. Por causa do incentivo. Do incentivo, né? E é assim mesmo, em qualquer lugar do mundo, a arte só caminha, só cresce, só aumenta quando tem incentivo, sabe? Tanto dos governos, governamental, quanto da iniciativa privada. Nesse caso, eu acredito que é público-privado porque é uma isenção fiscal. O Estado deixa de receber o imposto, o ICMS, e a empresa que ia pagar esse imposto destina para um projeto de cultura. Mas quando você pensou, no ano passado, então, porque foi a primeira temporada, de propor, né, há tanto tempo, né, tantos meses de teatro, de grupos, e aí vocês teriam que ter público para tudo isso, não bateu aquela, nossa, será que vai dar certo? Porque Sete Lagoas agora está começando e ultimamente tem tido muitas iniciativas culturais. Sim. Mas antigamente era diferente, né? E havia muito pouco e o que havia era de fora. E aí você propôs, juntamente, lógico, com muitas pessoas, não bateu um certo medo de, será que isso vai dar certo? Não bateu medo porque a gente vem enxergando esse espaço, eu vou voltar um pouquinho e falar de novo da escola, tá? Porque quando eu comecei no SESC, por exemplo, a primeira turma tinha 5 alunos e no final do semestre tinha 2. Então, aí a gente foi vendo essa demanda por aprender teatro crescer. Né? Hoje, esse ano, passaram pela nossa escola 140, 150 alunos, acho que mais de 150 alunos, contando com o projeto Arte Concreta, que também foi patrocinado pela Cimento Nacional, que ofereceu cursos gratuitos de teatro. Então, o que a gente pensou para fazer essa temporada mais longa, né? Acho que essa é a sua pergunta? Sim. Né? Também, que você falou assim, se bateu o medo de fazer uma temporada tão longa. Por que não? Eu sabia que a cidade tem uma demanda por entretenimento. Sim. A gente sabia disso. Porque no último ano a gente ofereceu cursos pagos e teve uma média de público muito legal. Espetáculos pagos todos os fins de semana, de agosto a dezembro. E teve uma demanda de público muito interessante. E dessa vez, com boa divulgação, né, praticamente em todos os jornais, com carro de som, spot na rádio e tal, a gente sabia que ia ter uma procura. E também tinha uma ideia ideológica dentro disso, que era o seguinte, se a gente faz um festival, a gente concentra um público grande durante alguns dias, né, sei lá, 10 dias, igual acontece em muitos festivais pelo país. Igual acontece na campanha de popularização do teatro em Belo Horizonte, que são 2 meses, não tem nenhum comparativo com nenhum outro lugar do Brasil, talvez nenhum outro lugar do mundo. Em 2 meses vai 177 mil pessoas ao teatro em Belo Horizonte. Isso é incrível. Só que é um evento. O que acontece? Nós que fazemos teatro em Belo Horizonte sofremos o resto do ano. Porque vem a mídia e tal, muita divulgação, todo mundo passa na Globo, todo mundo vai assistir teatro na campanha porque é a popularização. Só que as pessoas não sabem que durante o ano o preço do ingresso às vezes é até mais barato, ou mais ou menos a mesma coisa, sabe? Não tem... Essa popularização, ela é meio um mito. Marketing, né? Um bom marketing, um excelente marketing. E vira um evento. Então a gente pensou assim, não, a gente tem que criar hábito. Formação de público está relacionada a criar hábito. Sim. Então, produtos de qualidade, né? Espetáculos, né, assim, que a gente escolheu para estar aqui, para participar, tanto os de Sete Lagoas quanto de fora de Sete Lagoas. Na primeira temporada a gente teve, tipo assim, esse lugar de agregar os grupos, a gente queria que todo mundo participasse, né? E esse ano a gente, como conseguiu trazer outros grupos de fora, a gente intercalou com os grupos daqui, dando valor à nossa arte, né, que cresceu muito nos últimos anos, né? Acho que surgiram, a gente está aqui há 7 anos, a gente viu surgir, sei lá, 9 grupos nesses últimos anos, né? Muitos deles passaram pela Escola Livre de Teatro, né, que acontece hoje lá no Templo 8. Muitos integrantes dos grupos passaram ou começaram com a gente. Então a gente sabia que tinha esse espaço, né, para ser ocupado mesmo. E tinha essa ideia ideológica, vamos criar hábito, formar o público para querer ir ao teatro
continuar indo ao teatro, consumir arte e cultura. Muito nessa ideia da transformação social mesmo, né? Posso ir falando aqui? Pode. A gente Você só tem vai mais- para um rapidinho, nós vamos para o intervalo e a gente volta continuando esse assunto aí, a gente falando também desses números expressivos aí dessa temporada de teatro, daqui a pouquinho. Hoje conosco o ator, diretor de teatro e coordenador da segunda temporada de teatro de Sete Lagoas, João Valadares, aqui no Sete Lagoas em Debate, falando um pouco sobre esse trabalho realizado aí durante o ano inteiro, né? Começou em maio, foi até novembro, o ano inteiro de apresentações de teatro. E João, você estava falando aí sobre a questão da formação, da consciência cultural, vamos dizer assim, da cidade, que é uma coisa muito bacana que está sendo conquistada aqui. E você disse que além, vamos falar dos números, que eu acho que são extremamente importantes aí, se tratando de uma cidade que não tinha a tradição de fazer temporada de teatro. Foram 32 apresentações, a gente recontou, foram 32, e mais ou menos 26 grupos de teatro, porque tinham as cenas curtas, não é? Como é que foi isso aí, essa divisão? Porque foram 12 cenas curtas, mas desses grupos que participaram, né, as cenas curtas eram cenas de 15 minutos que participaram, foram 3 dias e cada dia teve 4 cenas. Então, é um público só que foi assistir 4 cenas, né? Então, por isso que fica esse número 32 grupos e muitas apresentações. Agora até me fugiu a quantidade, porque... Não, foram 32 apresentações, 26 grupos, é isso. 26 grupos. E aí tem 8.314 espectadores. Aí, de artistas e técnicos envolvidos dentro dos grupos, 215. E de trabalhadores indiretos, incluindo transporte, aluguel de luz, som, aluguel de cadeiras, essas coisas, 433 trabalhos indiretos. É muito bacana, um universo aí, É um né? mercado, né? Que começa a ser criado, assim, que começa a ter dinheiro circulando, eu acho, até mais na cidade, porque a pessoa recebe e tal. Os grupos que vieram de fora, todos jantaram aqui, todos ficaram em hotéis, né? Movimenta a economia da cidade também. E aí você estava me falando que houve nessas cenas curtas, havia discussões depois. Isso. E o pessoal ficava para ver. Porque a gente estava falando dessa transformação das pessoas, né, que o teatro provoca. Foi muito interessante quando a gente começou a perceber que ir além do artístico e a coisa estava valendo para ampliação da visão de mundo mesmo, sabe? As pessoas se tornando pessoas mais conscientes, sabe? Que queriam conversar sobre as coisas. O que aconteceu? Nos cenas curtas eram 4 cenas, então todo dia depois das apresentações a gente ficava para o debate. Começava às 8 horas. No sábado, todos os dias, aí acabavam as apresentações e a gente ficava para conversar. No sábado, as cenas, elas tocaram em assuntos importantes da nossa sociedade. Uma delas falava sobre adoção, outra delas falava sobre preconceito, e outra delas falava sobre o feminino, o universo feminino, a mulher que tem que, além de dar conta da casa, dos afazeres, lavar roupa, não sei o quê, tem que andar de salto alto, batom, e maquiada e linda e gostosa, né? E aí, esses 3 temas abriu um debate depois. E Muito polêmicos, todos eles. Né? A gente parou de falar de teatro, da qualidade da cena, se foi bom, se foi ruim, não sei o quê, e começou a falar sobre adoção, sabe? E opiniões discordantes, construindo o mesmo pensamento, né? Porque quando tem alguém discordando de alguém, o final das contas é uma síntese. Sim. E, né, nesse ponto de vista foi incrível, assim. Aí quando eu parei, falei assim, gente, é 11 horas da noite, essas pessoas chegaram aqui às 8, né? Vamos supor que esse dia eu acho que deu umas 400 pessoas, mais ou menos, 414 pessoas estavam assistindo. Ficaram mais de 100 até 11 horas. Discutindo. Não, deve ter sido um debate impressionante, né? Eu conto isso lá em Belo Horizonte, as pessoas ficam assim, não acredito. Que bacana. Você está mentindo, isso não é verdade. Sabe? Mas de arrepiar, é inimaginável, assim, como que as pessoas realmente, ou seja, né? Tava precisando disso, né? Tava Na demais. verdade, existe essa necessidade. Eu sinto falta de arte na vida das pessoas demais, assim. Essa questão da ampliação da visão de mundo, né? Conhecer e aprofundar o que conhece, porque a gente conhece muito tudo superficialmente. Eu estou vendo agora a discussão política, tudo muito superficial. Eu acho que os dois lados, né, que virou dois lados,
estão doidos, o pessoal tá louco, porque você não pode falar na superfície de nenhum. E eu acho que os dois polarizaram, um é todo certo e o que não é o meu, né? Todo é errado. E o que não é o meu, né, não é o que eu escolhi, tá todo errado. Né, o lado de lá. Isso é impensável. Nós estamos falando de democracia, sim, é o contrário disso. Os dois lados têm coisas erradas, porque política no Brasil foi construída assim, e porque o nosso pensamento é construído assim. Eu acho que todos nós somos corruptos. Essa não é uma ideia minha, é de um filósofo chamado Leandro Carnal, com K. Quem quiser procura no YouTube, é muito legal. E ele fala sobre isso, assim, que a corrupção é endêmica, né? A gente é corrupto quando o pai compra um atestado médico para o filho que perdeu a prova, sabe? Ensinando o filho a ser corrupto. Quando pede para a mãe ficar na fila do banco, ficar na fila do banco para passar na frente dos outros. A gente chega no congestionamento na BR-040, eu vou toda semana para Belo Horizonte, né? Todo mundo passa pelo acostamento e tal, e acha que isso está certo, que está sendo mais esperto. É a lei da vantagem, né? É a lei da corrupção, gente. Isso é igual todas as outras corrupções. É verdade. Né? Aquela dos partidos é só a ponta do iceberg. Discutir isso aí faz a gente fazer uma autorreflexão, né? Total. Até onde eu estou indo, total, o que eu estou fazendo, o que eu tenho coragem de fazer, até onde eu vou, eu me permito ir. Eu estava agora, dia 1, 2 e 3 de dezembro, a Escola Livre de Teatro de Sete Lagoas foi convidada, com tudo pago pelo Ministério da Cultura, a participar de um seminário de formação artística em Brasília. Que bacana. Lá no MINC, na Funarte, na verdade, que foi o seminário. Foi incrível, a gente falando, discutindo, uma loucura, né? Porque era gente do Brasil todo, então foi um caos. Democracia é um caos, eu entendi isso. É um caos, uma loucura, todo mundo querendo dar sua opinião, dar sua opinião, muito doido aquilo. E foi legal, assim, ao longo, tinha 3 dias e no final tinha que sair uma carta com o desejo. E no final saiu, sabe? Foi interessante entendendo o próprio método de como essas ideias iam. Na verdade a gente está querendo as mesmas coisas e tal. E aí lá, essa ideia de teatro e dança e música e arte nas escolas é uma coisa que está muito em pauta, né? Já faz parte da nossa Constituição há muito tempo, que a gente precisa de arte para ser um cidadão melhor. Né? E quando escreve uma Constituição é aprovada em plebiscito, aquela de 89 foi aprovada em plebiscito, ou seja, a população brasileira acha imprescindível a arte para a formação do cidadão. E isso está também no plano de educação, né? O MEC agora está entrando na jogada, e isso eu acho que é um passo, né? E que claro, né? Um pouquinho que a gente está fazendo aqui, que é mínimo, né? Mas eu acho que está indo em direção a isso, a gente está em consonância com esse pensamento maior, né? De fazer do mundo um lugar melhor. É aquele famoso trabalho de formiguinha, né? Oxi. Uma hora você chega lá, pode demorar, mas o resultado está tendo. Aqui em Sete Lagoas, por exemplo, para mim foi surpreendente esses números. Eu achei fantástico. Sim. E pena que eu só consegui em uma apresentação, mas pelo menos eu vi e vi que encheu. Não foi um bom exemplo, mas eu tentei, gente, eu tentei. Mas a gente vê que no dia que eu fui, a experiência que eu tive, lotou e foram espetáculos gratuitos, né? Então, as pessoas podem pensar, é gratuito, então deve ser bom. Muito pelo contrário, né? Foi muito bacana isso. Interessante que essa coisa do gratuito, né? A ideia é criar o hábito. Quando a pessoa vai e se sente satisfeita, ela paga. Né? A gente paga R$100 para ir num show de música fácil, né? Se for alguém famoso. E aí o que aconteceu, a gente fez um espetáculo nosso, já para o final da temporada, no mês de outubro, final 31 de outubro, a gente fez A Princesa Gaia. Foi um espetáculo que a Precá estreou, todos os atores são sete-lagoanos, eu inclusive estou em cena, e a gente estreou em Belo Horizonte, em setembro. Aí depois a gente veio e fez dentro da temporada, foi a estreia, né, aqui em Sete Lagoas. E aí o público todo, né, mais de 400 pessoas também, o público todo gratuitamente. No final, como é um espetáculo também para a rua, a gente passa o chapéu. Lá em Belo Horizonte a gente passa e passa em todos os lugares. Passamos o chapéu. Deu um chapéu, vou contar aqui publicamente, de R$600. Olha só, que bacana. Então, as pessoas, né, tipo assim... Pagaram literalmente para ver, né? Depois me reclamou, assim, pelo Facebook, eu não consegui chegar no chapéu, porque tava tanta gente querendo... ali e tal. Nossa, isso... E foi muito interessante isso, né? Porque a pessoa, assim, ela entende que o que está sendo ofertado
tem um valor. Sim. Né? E que né, a Princesa Gaia é uma peça infantil, mas que fala também para os adultos, que conta a história do casamento do planeta Terra com o homem. Né, e o filho somos nós, os filhos dele somos nós, que estamos aqui ocupando a nossa mãe Terra, essa ideia do planeta Bacana, ser a mãe Terra. Bacana. E no final as pessoas saem sensibilizadas, sabe? E isso é muito legal, começa meio cômico, o cenário bem divertido, tem escorregador, balanço, né? O trono do sol é um escorregador, ele fica lá em cima assim, tem o balanço da lua, é mais alto também, ela fica elevada e tal, e tem uma roda da terra, né? Que tem essa coisa da rotação e tudo, aquela roda de parquinho, né? Mesmo, aquela roda de parquinho. E é muito, começa mais cômico assim, a pessoa muito envolvida, né, na comicidade. E no final, a mensagem é a mensagem que tem. Olha, o planeta está morrendo, o mundo aumentou 1 grau, né? No último ano, a temperatura do mundo aumentou 1 grau e a gente está correndo o risco de não existir. Ô, João, vamos para um rápido intervalo? E a gente vai voltar, então, falando um pouco mais sobre a Precária Companhia de Teatro, viu? Daqui a pouco. No Sete Lagoas em Debate de hoje, o nosso convidado é o João Valadares, que é ator, diretor de teatro e coordenador da segunda temporada de teatro de Sete Lagoas. Ele é ator e diretor da Precária Companhia de Teatro de Sete Lagoas. A Precária é daqui. Você trabalha também em Belo Horizonte, fez esse trabalho com a Precária durante o festival, aliás, durante essa temporada, né, vamos chamar de festival, e ofereceu cursos de teatro durante essa temporada. Como é que foi desenvolver isso aqui? E a ideia é continuar fazendo isso para o próximo ano? Sim, só para que a Precária ela foi fundada, vai fazer 10 anos em julho do ano que vem, em Belo Horizonte, né, todo mundo era de lá, e aí depois que a gente veio para cá, a gente veio vindo cada vez mais, hoje tem gente de lá que vem trabalhar aqui, que é professor, que é coordenador pedagógico e tal, e temos atores, novos atores, que trabalham com a gente hoje, né, inclusive a Princesa Gaia que eu estava falando, todo mundo é daqui, que é o Júlio Gomes, a Piera Rodrigues e a Angélica De Vries. Eu também sou ator, né? João Valadares, estou no elenco, somos 4. Fora de cena, a Isabela Oliveira é diretora, co-diretora junto comigo. Então, todo mundo de Sete Lagoas, né? E a parte técnica que ainda não temos, né, pessoas de grande expressão aqui. Quer dizer, temos o Fabiano Santana, que é do Nós e Voz, que eu gosto muito. Tem um trabalho muito interessante de figurino. Outras pessoas, o Paulinho do Boi, que também é de um outro grupo aqui, o Carroça Teatral, que é uma figura muito importante de Sete Lagoas. Ele também é um grande parceiro, um grande amigo. Ele também fez a cenotécnica do cenário. O cenário, a gente tem um cenógrafo que é de Belo Horizonte, mas ele fez a cenotécnica, pintor, refez. E também tem o Paulinho com a sua filha, a Clarice. Eles construíram a trilha sonora original do espetáculo. A gente vai fazer vai participar da campanha de popularização em Belo Horizonte, no grande teatro do Sesc Paládio, cabe 1.300 pessoas. Com a Princesa Gaia? Com a Princesa Gaia, e o Paulinho e a Clarice vão fazer a trilha sonora ao vivo lá. Ai, que legal. Vai ser bem legal. Já estamos aí nos planejando, fazendo os preparativos para isso acontecer. Começa, hein? Começa dia 5 de janeiro, se eu não me engano. E a nossa apresentação, a gente vai ter apresentações em Betim, vai ter apresentação em Belo Horizonte. Essa do Sesc Paládio é no dia 23 de janeiro, um sábado, à tarde, horário nobre, lá no grande teatro do Sesc Paládio. Vai ser bem bacana. Enfim, voltando à temporada. Você me perguntou do projeto, chama Arte Concreta, que é um projeto, na verdade, da Escola Livre, que a Escola Livre, ela cobra mensalidade, é muito barato, eu acho, R$80 por mês. E é aqui no Templo 8, aqui na Praça Tiradentes, né, número 240. E aí a gente ofereceu esse ano, era uma ideia de descentralizar. Até teve oportunidade, por exemplo, vem ocupar o casarão, a prefeitura queria, vem ocupar o casarão. Eu falei assim, não, porque o casarão é no centro. A gente precisa de espaços longe, né, espaços pelos bairros e tal. Então, os 2 primeiros lugares foram atendendo basicamente 4 bairros, o Morro Redondo, Universitários, Mata Grande, não vou me lembrar o quarto, mas fica ali naquele lugar. Então a Unifem é uma grande parceira, apoiadora,
E ela cedeu para a gente as salas, então a gente ofereceu 4 turmas de teatro gratuito, tendo aula 3 vezes na semana. E a apresentação, inclusive, foi nesse último fim de semana, e foi de tocar o coração. Porque eu, pessoalmente, fui buscar, cometi se tiver alguém do trânsito aqui pode me multar, porque eu levei 6 crianças no banco de trás do meu carro, empilhado, tio, não vai caber, não, vai sim. E fui empilhando eles assim, ó, eles correndo lá atrás. E a gente entrou dentro da favelinha, que é um lugar ali atrás da Unifem. Passei por cima de esgoto a céu aberto, assim. Fui lá dentro da favela, empilhei esses meninos lá dentro do carro, com a mãe na frente. Uma mãe, né, para cuidar deles. E fomos para a apresentação deles, do teatro, que foi aqui no centro, no espaço do quintal, né, do Paulinho do Boi. E aí foi muito interessante essa descoberta de espaços da cidade que eles não conhecem, não têm acesso. E foi muito interessante eles em cena, porque eu acho que o teatro, assim como outras artes cênicas, o instrumento é a própria pessoa. É diferente da música. O cara toca violão, se ele tem o violão ali, quanto mais ele se relacionar com o violão, melhor ele vai ser, melhor artista ele vai ser. Se ele é um pintor, ele tem tela, se ele se relaciona com a tela, as tintas e tal, ele pinta demais muitas vezes, melhor artista, melhor pintor ele vai ser. Escultor, enfim. No caso do ator, a escultura, né, o quadro e a música é ele mesmo. Então é o seu corpo, a sua voz e a sua alma. Né? As pessoas que fazem teatro ao longo do tempo, claro que há exceções, elas se tornam pessoas melhores. Porque as suas questões, todas elas, desde timidez, questão psicológica, eu tenho um problema com minha mãe, sei lá o quê, o palco ele demonstra isso. Aí a gente nem aborda psicologicamente, a gente tem que resolver, olha, isso tem que ser resolvido. Você tem que estar aqui entregue inteiro. Sexualidade, né? Muitas pessoas descobrem a sexualidade no teatro, graças a Deus, né? Fala assim, teatro só tem viado. Não, é porque é um lugar ali que ele tem liberdade para descobrir sua sexualidade. Até a sexualidade, não só de gostar do mesmo sexo, mas a própria sexualidade mesmo. Se autoconhecer, né? Um heterossexual que é reprimido. Tem vários, né? Quase todos que eu conheço. E que descobrem que podem ir além, que podem, sabe? E descobrem esse além da sexualidade. Por quê? São questões, o palco mostra isso. Ele está em cena, ele está com isso o tempo inteiro aparecendo. E a gente, como professor, né? E eu, como diretor, eu sou um pouco pedagogo, eu acho, essas coisas saem. Então, por exemplo, não vou citar o nome, mas a gente teve um aluno lá no Arte Concreta, que é dessa favelinha, que veio no banco de trás, empilhado no banco de trás do meu carro. Ele, no primeiro dia de aula, ele bateu em todo mundo. Passou um mês a gente acompanhando, né? Como é que tá e tal, não sei o quê. Olha, ele ainda briga muito com tal e tal pessoa, a gente vai expulsar ele do grupo. Aí a gente conversava muito, os professores, a coordenação. Não, vamos ver o que vai ser. Aí a gente foi descobrindo aos poucos que a família dele tem vários problemas de violência, vários problemas, né, socioculturais, né, socioeconômicos, aquelas coisas que a gente já sabe. Ele teve um irmão queimado vivo pelo tráfico de drogas. E esse menino batia em todo mundo. E o que aconteceu? A gente ajudou no fórceps, né? Olha, isso é uma questão dele, ele era muito agitado, ele era muito isso e tal, mas ele tinha que fazer. E fazendo, a sua inteireza, a sua integridade estava lá. Inclusive a violência que ele vivia todos os dias, por isso que ele batia nas pessoas. A mãe dele era espancada, sei lá o quê. Tudo isso acontece, né? A gente sabe que acontece na nossa sociedade. E esse... sabe, aquele orgulho, assim, de Deus chorar. Você falou, vê o menino, falei, gente, esse é aquele menino que entrou daquele jeito em 7 meses. O que aconteceu com ele, sabe? E como que ele conversa melhor, como que ele tem opinião, como que ele se coloca diante da vida, dos problemas. Ele teve outras escolhas, né? Na verdade, ele conseguiu refletir sobre as escolhas que ele tinha. Não era aquela que era imposta.
pela vida que ele levava, né? Acho sinceramente que a gente tem que repensar, inclusive, também, claro, socioeconomicamente, né, e tudo, vem de casa, mas também repensar a nossa educação para dar mais espaço para esse tipo de entendimento, né? Por que o danado do menino, esse menino né, bate em todo mundo. Como se diz, era o Pemba. Era o Pemba, e conseguiu. É o Pemba, não sei o que e tal. E geralmente João, ali mora pessoas incríveis, né? Eu acho que esse menino, a gente hoje está muito orgulhoso. Ele vai dar mais passos aí na tomara. sequência. Eu fico muito feliz de poder ouvir, de ter essa oportunidade de ouvir isso. Infelizmente, a gente não tem mais tempo de falar e eu deixo o espaço aberto para você voltar para falar, para a gente conversar mais sobre isso. Eu acho que vale muito a pena a gente extrapolar, como nós extrapolamos o tema que era dessa entrevista, mas eu acho que vale muito a pena essa reflexão. Sim. E é uma iniciativa muito legal, muito bonita e que não pode desistir, tem que continuar. Vai ter. Eu acho que a coisa está melhorando, né? Do ano passado para cá melhorou um pouco, então acho que a tendência é melhorar. Parabéns para você, pela sua iniciativa, por toda a sua equipe, viu? E a gente está de portas abertas, se você quiser voltar outras vezes, para a gente falar mais sobre isso. Isso, eu sou sempre a pessoa que tô com a estampa, né, assim, para falar das coisas, mas tem muita gente muito importante que a gente deixa de falar, assim, mas que tá com a gente, sabe que eu não faço nada sozinho, tem um monte de gente, é uma equipe mesmo. E muita gente que não é da equipe, que colabora também. Que participa. Não tem como fazer sozinho, né? Bom, muito obrigada, viu, por sua presença e deixo as portas abertas aí para você voltar quantas vezes você quiser. Obrigado, Raquel, prazer. Ok? E você também, obrigado por sua companhia e até o próximo Sete Lagoas em Debate.